Tudo bem. Já parou para pensar que as formas e as curvas dentro do nosso corpo não são só o palco onde a vida acontece? E se elas fossem, na verdade, uma força ativa que direciona tudo? Hoje, a gente vai explorar essa ciência fascinante de como a geometria literalmente molda a biologia, da menor molécula até o destino das nossas células. Pois é, essa é uma das grandes perguntas da biologia, né? Pensa só, dentro do nosso corpo, que é um ambiente super complexo, como é que uma única célula sabe exatamente para onde tem que ir, no que ela tem que se transformar ou quando tem que se dividir? A resposta, por mais incrível que pareça, está escrita na própria paisagem que elas habitam. E olha só que impressionante essa imagem. As células não estão se movendo ao acaso, de jeito nenhum. Elas estão, na verdade, sentindo e seguindo os contornos, as curvas da superfície. Esse comportamento tem até um nome: curvotáxia. É a habilidade de navegar usando a curvatura como se fosse um mapa. Ok, vamos mergulhar mais fundo nisso. Para entender como as células fazem essa mágica, a gente precisa primeiro decodificar o que podemos chamar de a linguagem secreta das formas. Olha, por muito tempo, a gente pensava na curvatura só como uma característica passiva do nosso corpo, sabe? O cenário. Mas a ciência está mostrando que é muito mais do que isso. É um elemento ativo, dinâmico, uma força que impulsiona alguns dos processos mais básicos da vida. Então, o que é exatamente essa tal de curvatura em bom português? Bom, é uma medida do quanto uma superfície se afasta de ser totalmente plana. Um jeito fácil de visualizar é imaginar uma paisagem microscópica cheia de pequenas colinas e vales. E aqui, com essa imagem, a ideia fica super clara. Uma curvatura positiva, que é como uma colina, ela se dobra para fora. Já a curvatura negativa, o nosso vale, se dobra para dentro. Guarda bem esses dois conceitos, colinas e vales, porque eles são a chave para entender como as células leem o mundo ao redor delas. Beleza, a gente já entendeu o quê. Agora, bora dar um zoom para descobrir o como. É hora de explorar a vida na escala molecular. E isso nos leva à pergunta central, né? Se uma célula não tem olhos, nem dedos, como é que ela consegue sentir uma curva? Como ela percebe essa topografia em uma escala tão pequena? A resposta está num kit de ferramentas molecular que é, nossa, de uma elegância impressionante. As células têm proteínas especializadas, muitas delas com esse formato de meia-lua, que funcionam como sensores perfeitos para a curvatura da membrana. E aqui a gente vê esses sensores em ação, são as proteínas da família Bar. Pensa nelas como se fosse um nível de pedreiro, só que molecular. As proteínas N-bar aqui na esquerda têm um formato tipo uma banana que se encaixa perfeitamente nas superfícies convexas, as nossas colinas. Já as proteínas I-bar na direita têm um formato invertido, ideal para se ligar nas superfícies côncavas, os vales. Elas não só sentem a curva, elas foram literalmente projetadas para isso. Ok, já vimos as ferramentas. Agora, vamos sair do super zoom e olhar para a célula inteira de novo, para ver como essas ferramentas guiam a navegação dela por esse micromundo. Lembra daquela história da curvotaxia lá do comecinho? Agora, a gente entende o porquê. As células têm uma preferência clara por migrar em direção às regiões côncavas, os vales. É que nesses lugares, elas conseguem formar pontos de adesão mais fortes, mais estáveis. É como um alpinista procurando a melhor fenda na rocha para se firmar e continuar subindo. E agora se prepara para um detalhe que é simplesmente fascinante: o núcleo da célula. A gente costuma pensar nele só como a biblioteca do nosso DNA, né? Mas ele também tem um papel mecânico. Ele funciona como uma espécie de bússola, se deformando para ajudar a guiar a direção do movimento da célula. Quando uma célula entra num vale desses, o núcleo dela se estica, fica alongado. E essa forma alongada funciona como um leme de um barco, sabe? Ajuda a célula a se alinhar e a manter um curso estável. Esse mecanismo é super importante para processos como o crescimento dos neurônios, que precisam seguir caminhos bem específicos no corpo. E qual é o pulo do gato nisso tudo? É que isso não é só uma curiosidade de laboratório, de jeito nenhum. Isso nos leva à nossa última parte, onde a gente conecta esses comportamentos microscópicos com implicações gigantescas no mundo real, que estão moldando o futuro da medicina. Se as células conseguem ler formas, será que a gente pode escrever mensagens para elas usando geometria? A resposta é um sonoro sim. A curvatura pode funcionar como um comando direto. Os cientistas estão descobrindo que superfícies com sulcos podem dizer a uma célula para virar músculo. Estruturas em favos de mel podem incentivar a formação de osso.
ambientes curvos guiam neurônios, a gente está literalmente esculpindo o destino das células. Mas como é que um simples toque físico vira uma ordem biológica complexa? Simplificando bastante, é um processo de 3 passos. Primeiro, um receptor na superfície da célula, tipo uma integrina, sente a curva. Segundo, esse sinal viaja como uma onda através da célula até chegar no núcleo. E terceiro, a expressão dos genes lá dentro muda, alterando o comportamento da célula. E este aqui é um mapa detalhado dessa comunicação toda. Parece complexo e, bom, é mesmo. Mas o que a gente está vendo aqui é basicamente a planta baixa de como uma informação puramente física, a curvatura, é traduzida para a linguagem bioquímica da célula. É a engenharia da vida no seu nível mais fundamental. E tudo isso nos deixa com uma pergunta poderosa para o futuro. Se as nossas próprias células usam a curvatura como um princípio de construção, será que nós podemos usar essa mesma linguagem das formas para ajudar a reconstruir tecidos e órgãos? O futuro da medicina regenerativa pode ser literalmente uma questão de encontrar as curvas certas.